Olá, ouvintes do canal da Apoio. Eu sou Cláudia, enfermeira. Vocês já têm acompanhado conosco este programa da série Sem Segredos. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, aprendendo a lidar com medicamentos. Tenho que agradecer a parceria da Tena, que acreditou nessa nova forma de transmitir informações claras e atualizadas e nos estimulou a continuar. Erros na utilização de medicamentos domiciliares são a principal causa de eventos adversos, afetando geralmente crianças e idosos no mundo todo. Por essa razão, a Organização Mundial da Saúde lançou em 2017 uma campanha para melhorar problemas de prescrição, dispensação e administração de medicamentos. Nosso bate-papo de hoje tem o objetivo de chamar atenção para este problema e trazer dicas para evitarmos a administração inadequada dos medicamentos. Tenho a honra de lhes apresentar como nossa convidada especial a enfermeira Maria Aparecida Yamashita, enfermeira pela Universidade Oeste Paulista, com aprimoramento de enfermagem e terapia intensiva pelo Hospital das Clínicas da USP, que atuou como enfermeira assistencial por 26 anos na UTI adulto do Hospital Albert Einstein e hoje atua como instrutora do ensino corporativo e centro de simulação realística do mesmo hospital. E também trabalha como especialista do projeto PROAD colaborativa, melhorando a segurança do paciente em larga escala no Brasil. Então, temos hoje o podcast Aprendendo a Lidar com Medicamentos, com Maria Aparecida Yamashita. É um prazer te receber, Maria. Estou muito feliz de estar com você e tenho certeza que nossos ouvintes vão aproveitar muito as suas dicas e os seus comentários. Oi, Cláudia. Eu que agradeço. A honra é toda minha. Participar de um evento com você é sempre um privilégio. É um luxo, na verdade. Você é uma pessoa que me inspira muito profissionalmente e com certeza já inspirou muitas enfermeiras e muitos profissionais de saúde. A honra é toda minha, o agradecimento é meu, obrigada pelo convite, né? Obrigada pelo pessoal do apoio. Espero que a gente possa ajudar as pessoas em algumas dúvidas, em reforçar os conhecimentos. A intenção sempre é que tudo seja melhor para o nosso paciente. Eu que agradeço, tá? Muito bom, obrigada. Bom, eu vou fazer então a primeira pergunta para você, Maria. Na sua opinião, por onde deveríamos começar o trabalho para melhorar o processo de administração de medicamentos no domicílio, feita por um cuidador ou familiar que cuida? Ok, vamos lá então, né? Eu acho que é importante, né? Em pensar por que se dá um medicamento para o paciente, né? Ele é prescrito porque o paciente ele tem alguma queixa, tem algum sintoma, né? E ele vai promover a cura, né? E muitas vezes esse medicamento também vai prevenir uma doença. Então, a pessoa, o profissional que vai realizar a medicação, ele tem que conhecer a importância e a responsabilidade de se medicar um paciente com segurança. Então, como você mesmo colocou na tua pergunta, né, Cláudia, como é que a gente pode melhorar o processo da administração de medicação, né? Então, isso deixa claro que administrar um medicamento não é só você chegar, pedir para o paciente abrir a boca, né, dar o comprimido, a água e ponto final. Então, a administração de medicação no hospital ou no domicílio, ela tem várias etapas, até chegar no ato de realmente dar o remédio, né? É um procedimento, assim, que vai requerer muita atenção, né? Muito conhecimento e responsabilidade, né? Para quem vai executar o ato de medicar. Então, na minha opinião, o processo, né, correto ali da administração, feita no domicílio, né, de medicação, ele tem um início lá no consultório médico, ou no momento em que o paciente vai sair de alta hospitalar. Então, o médico ele vai realizar a prescrição do medicamento, né, que vai ser a receita, e vai conter o tratamento proposto para o nosso paciente, os medicamentos que ele vai receber. Então, esse momento, para o médico, para o enfermeiro, né, ele vai ter que orientar o paciente, a família, o cuidador, sobre todos os medicamentos prescritos. Então, a receita,
ela vai ser um guia, né? Então, a receita bem feita, ela vai ser um guia para o cuidador ou familiar, eles administrarem a medicação. Então, ela, nesse momento, né, inicial do tratamento, ela vai ser muito importante. A receita vai ser muito importante porque ela que vai guiar, né, o tratamento. Então, na minha opinião também, as receitas, né, não sei o que você acha, mas as receitas, elas deveriam ser feitas, assim, no computador. Muitos médicos, né, eles já não fazem mais manuscrita. Eles têm uma impressora e elas são feitas de forma eletrônica, que eu acho que facilita muito, né? Então, eu acho que tudo se começa por uma boa receita, bem explicadinha. Então, essa comunicação efetiva entre os profissionais de saúde, seja o médico ou o enfermeiro, para o paciente, para o cuidador e também para os familiares, ali naquele início do tratamento da administração de medicação no domicílio, ela deve esclarecer, né, a importância dos medicamentos, a indicação do medicamento, para que o paciente está usando aquele remédio, a dose correta, o horário que devem ser administrados, né, se deve ser ingerido, tomado em jejum ou após as refeições, algumas particularidades daquele medicamento, né, alguns possíveis efeitos colaterais. Então, essas informações iniciais, essa conversa, elas são fundamentais, né, para a segurança do paciente e para o sucesso do tratamento. E, então, se a gente tiver esse início bem fundamentado, bem esclarecido, né, a gente pode dizer que as próximas etapas, elas serão melhor executadas. Perfeito. Eu acho que uma coisa que você falou vem muito dentro da minha próxima pergunta, que é uma dúvida que eu tenho. A comunicação, ela é fundamental. E essa comunicação de cuidadores e familiares com médicos, enfermeiros, até os farmacêuticos, que muitas vezes estão fornecendo a medicação nas farmácias, ela pode, então, ajudar a reduzir o problema? Sim, né? A informação e a comunicação, ela é tudo, né? Então, essa informação prévia, né, clara, e também tem que ser objetiva, né? Eu acredito que ela vai contribuir para o sucesso do tratamento, né? Como a gente já falou anteriormente, né? Quem vai passar as informações, seja o médico ou o enfermeiro, ele tem que ter total conhecimento do assunto. E após as informações, né, e as orientações, quem deu essa informação, quem deu a orientação, ele deve avaliar se a pessoa que recebeu as informações, ela entendeu o que foi passado, ela compreendeu o que foi explicado para ela. Isso não acontece muito, né? Às vezes a gente não tem muito essa cultura, mas você pedir para o paciente ou para o cuidador replicar, através das palavras dele, o que foi explicado. Porque nessa dele reproduzir o que ele entendeu, a gente pode detectar alguma falha, algum erro e melhorar a nossa orientação. Então, isso realmente... E uma coisa, Maria, desculpa te interromper, mas uma coisa que eu acho super importante, então, é que essa comunicação, ela seja com uma linguagem fácil, né? Porque, isso, assim, não adianta eu ficar falando nomes de doença e etc., que muitas vezes isso não vai ter a pessoa não vai conseguir compreender da melhor forma possível. Ao passo que se eu falar, olha, isso aqui é para o coração, é para diminuir a pressão, exato, olha, esse daqui é para o senhor dormir melhor, quer dizer, eu não vou falar, olha, é um ansiolítico, é um antidepressivo, enfim, eu posso usar expressões simples para explicar alguma coisa que é complexa. Não, isso é perfeito, Cláudia, porque a gente, às vezes, o enfermeiro, até o médico, usa muito termo técnico. E quem está do outro lado, às vezes, é mais simples e tem receio, tem vergonha de perguntar. Então, nós também temos que ter essa sabedoria. O profissional da saúde, ele tem que ter essa sabedoria em converter, né, esses termos técnicos em algo que seja acessível. Então, essa comunicação, né, a compreensão dessa comunicação, ela é muito importante. E eu acho que também, Cláudia, às vezes a gente lá no consultório, lá no hospital, quando estamos dando alta para o doente, o que vai ajudar muito no processo dessa administração é conhecer um pouco dos hábitos desse paciente, né? Os hábitos alimentares do paciente, quais são os horários que ele faz a refeição, o horário que ele dorme, até mesmo a hora que ele toma banho, né?
Então, é importante saber também se tem uma alergia, saber se faz uso de bebida alcoólica, se fuma, né? Então, esse histórico do nosso paciente vai ajudar a gente a conduzir os melhores horários para a gente dar um medicamento para o paciente. Então, é muito importante falar com clareza, falar com simplicidade, que eu acho que essa comunicação vai ser tudo para o sucesso do tratamento, né? Maria, você acha que até a equipe que está na farmácia, por exemplo, o próprio farmacêutico ou o atendente do balcão, ele pode agir como um agente de informação? Ah, com certeza, né? A gente pode ver, a gente chega hoje numa farmácia, tem vários balconistas, uma das funções dele é vender, né? É conhecer todos os produtos da farmácia, mas eu acho que a principal função dele ali é orientar o nosso paciente, né? Então, ele tem que ter conceitos básicos, na minha opinião, conceitos básicos sobre os medicamentos, né? Para passar essas orientações, né, com segurança para o paciente. Ele tem que saber ler uma receita, né? Algumas vezes ele vai ter que interpretar, porque se a receita ela não tiver impressa, ele vai ter que ler aquilo ali, muitas vezes ele não consegue ler, tem que pedir ajuda para o farmacêutico, né? Então, muitas vezes... Você sabe, Maria, que eu já vi pessoas que trabalham em farmácia ajudarem os idosos, principalmente, escrevendo na própria caixinha que eles estão vendendo a posologia. Então, olha, esse aqui só vai tomar de 6 em 6 horas depois do almoço. Ele mesmo ajuda o idoso e descreve isso na caixinha do medicamento. Eu acho isso bem interessante, né? Quer dizer, ele se responsabilizou por alguma coisa que alguém deixou de fazer, né? Porque essa orientação poderia ter sido dada de outra maneira, né? Isso. E aí, vem uma pergunta, Maria, que eu queria fazer para você, que eu acho que tem muito a ver com a nossa realidade, que é por que você acredita que muitos brasileiros têm o hábito de ouvir opiniões de vizinhos ou até se automedicar? Por que isso acontece tanto aqui no Brasil? Será que é só no Brasil, né, Cláudia? Mas falando aqui da nossa realidade, meu Deus, é o que a gente mais vê. Eu acredito que seja por conta da dificuldade mesmo do acesso da população tem a ir para uma consulta médica, né? Quem tem um convênio, às vezes é um pouco mais fácil, mesmo assim, às vezes demora 1 semana, 2 semanas para você resolver o seu problema. Então, a demora, né? Eu acho que a dificuldade de você conseguir ir ao médico e ele reconhecer os seus sintomas e fazer um tratamento, eu acho que seria o ponto mais importante. Aí o que acontece, né? Você está lá, você começa a conversar com um conhecido teu, com um irmão, com um parente, aí você fala que você está com uma dor em tal lugar e o outro fala, eu também já tive isso, e aí pronto, né? Aí já está feita a consulta, já está feita uma receita, né? Que daí é uma receita verbal, né? Porque ele fala, eu tomei tal medicamento, tal dia, tantos dias por semana, e aí você sai dali, você já vai direto para a farmácia comprar o remédio que o vizinho, né, numa receita, numa consulta rápida, ali passou para você, né? Então, eu acho que isso é o principal motivo, né? As pessoas, muitas não têm um acesso fácil e rápido a uma consulta para resolver os problemas dela, né? E a gente tem que pensar que o que faz bem para mim nem sempre vai fazer bem para o outro, né? E assim, Cláudia, também tem muito dessas coisas, né? Esses medicamentos naturais, entre aspas, né? Os fitoterápicos, você fala, é só um chazinho, é só uma erva, não sei o que, não vai fazer mal, mas a gente tem que tomar cuidado, até mesmo quando você vai conversar com o médico, de falar que você faz uso desses medicamentos, porque eles podem interferir, sim, na absorção de um outro medicamento, eles podem dar alguns sintomas exacerbados, né? Então, eu acho que a falta, né, o difícil acesso de você ter uma consulta médica rápida leva, né, a gente a ouvir as orientações do vizinho, do parente, do amigo, do marido, enfim. Então, eu acho que isso seja o ponto principal, né, Cláudia? E tem uma outra queixa que eu já ouvi também muitas vezes, Maria, que é com a própria qualidade da consulta médica, né? Também. Que muitas vezes
quando a gente vai a uma consulta, infelizmente, aquele profissional que está ali, ele não dá atenção devida, não explica exatamente o que está acontecendo e passa uma prescrição, passa uma receita médica sem uma orientação adequada. Então, muitas vezes, a gente fica com aquela insegurança. Puxa vida, mas eu não compreendi o que o médico falou, ele me deu uma receita, será que eu tomo esse remédio mesmo? E aí eu vou até checar na farmácia, olha, eu tinha dor disso, você acha que eu devo tomar? Quer dizer, a situação, muitas vezes, de erros de medicamento, ela se agrava por essas questões que a gente está comentando, né? Quer dizer, Isso é muito... às vezes o médico ou algum profissional de saúde, ele trata o paciente muito protocolado, né? Ele tem que pensar que o tratamento ele tem que ser individualizado e ouvir mais o paciente e querer realmente resolver o problema daquele paciente, né? Porque às vezes você vê que não tem um interesse, né? Ah, tá bom, tá, faz isso, faz aquilo, mas não se aprofunda muito em entender o porquê que o paciente está passando por aquele sofrimento, por aquela dor naquele momento. Então, acho que falta um pouco dessa sensibilidade também, melhorar a qualidade da consulta. E sabe, Cláudia, acho que outra coisa também que hoje faz muito que as pessoas não vão ao médico por ter dificuldade, enfim, é a internet, né? Eles fazem muitas pesquisas hoje, né? Então, às vezes você já vai no médico também sabendo, achando que você já sabe tudo, você questiona o médico. Então, tem um outro lado também, né? Já que você vai pedir ajuda, então ouça o que o outro também tem para te passar, né? Tem esses dois lados, né? Perfeito, perfeita essa sua colocação. Eu tinha esquecido do Dr. Google. Ele também é muito acessado, né? Muito acessado. E às vezes ele fala o nome dos remédios para a gente, né? É crítico, né? Bom, nós temos um aspecto também para levar em consideração, que é, em geral, uma pessoa idosa, ela toma 5 tipos de medicamentos por dia, né? Como que um cuidador pode se organizar para não cometer erro com tantos remédios, às vezes em horários variados e etc. O que você acha? Isso realmente, hoje em dia está ficando muito comum, né? Porque a nossa população de idosos, ela está aumentando, né? E o controle das doenças crônicas, ela acaba levando a essa situação, né? Porque você tem muitas patologias, você vai ter que tomar muito medicamento. Então, nós temos que orientar e convencer as pessoas, né, que os medicamentos, eles estão sendo dados para controlar e para prevenir os problemas sérios e o uso contínuo, né? É fundamental, porque muitas vezes os pacientes, eles questionam, né, Cláudia? Nossa, por que eu tenho que tomar esse remédio hoje se eu não estou com dor, se eu não estou com a pressão alta, né? Então, o cuidador, ele tem que saber explicar isso para o paciente, né? E tem cuidador também, né, Cláudia, que não cuida só de uma pessoa, tem cuidador que cuida de 2 pessoas numa casa, pode ser o casal, pode ser irmãos, ou também tem cuidador que administra a medicação em casas de repouso, né? Então, quando é só um paciente, fica um pouquinho mais fácil, mas mesmo assim serão muitos medicamentos para um paciente só. Aí agora pensa, muitos medicamentos para 2, 3 pacientes. Então, a gente tem algumas regras, né, que nós temos que seguir para não dar errado a administração de medicação, né? Então, muitos cuidadores, eles, com o passar do tempo, eles vão adquirindo hábitos, rotinas que vão favorecer e vão facilitar o serviço dele também, né? Mas o que temos sempre que levar em consideração é a segurança do nosso paciente. Então, o que eu falo, assim, né, geralmente para as pessoas, né? Quando você vai dar um medicamento, você tem que fazer a seguinte pergunta: tem chance de dar errado, né? Tem chance de eu dar um medicamento errado para o meu paciente? A pergunta você vai se questionar, né? Claro que tem chance. Se tem chance de dar errado, então o que eu tenho que fazer para não medicar errado o meu paciente? Então, em cima dessa pergunta, você tem aquele checklist, né? O que você realmente tem que fazer. Então, quem, assim, nos ouve, né? Ele deve estar perguntando, nossa, mas a gente vai ter que fazer os 5 certos que vocês usam no hospital. Na verdade, não precisa seguir à risca, mas a gente tem que ter em mente esses 5 passos, essas 5 etapas, porque se você, às vezes, pular uma dessas etapas, você pode realmente medicar o paciente errado, né? Então, assim, vamos só falar rapidamente
Quais serão esses 5 certos, né? Primeiramente, né, Cláudio, o que a gente tem que falar para o pessoal, para os cuidadores, né, que você tem que ter um cuidado não só em administrar, mas antes, em preparar os medicamentos, né? Que antes de você preparar o medicamento, você tem que ter um lugar seguro, um lugar limpo, fazer uma desinfecção dessa bancada onde você vai preparar o seu medicamento, pode ser com álcool, pode ser com água e sabão, higienizar as suas mãos, então tem que ter esse primeiro cuidado, né? Aí lá dos certos, os cuidadores que estão nos ouvindo, eles já aprenderam isso, tem aquela coisa lá, paciente certo. Mas, puxa vida, Maria, como assim se eu estou dando medicação para um paciente, né? Então, isso vale mais para aquele que cuida de 2, 3 pacientes e que está na casa de repouso. Não é que você vai ter que pôr uma pulseira no teu paciente, olhar a pulseira dona. Já pensou, ela vai achar que você é louca, né? A paciente vai falar, nossa, essa mulher que está cuidando de mim é louca, né? Sim. Quer perguntar meu nome todo dia. Mas é um cuidado que, no início, a gente tem que ter, sim, principalmente quando você é cuidador de uma casa de repouso ou quando você cuida de mais de um paciente, né? Aí depois tem o medicamento certo, né? Mas o medicamento certo? Então, vamos levar em consideração aquele paciente que é lúcido, né? Então, sempre que você for medicar, fala para o paciente o nome do remédio, para que serve, né? Para que ele foi indicado, o que ele está tratando. Então, isso vai facilitar, né, a identificação. Por exemplo, aquilo que a Cláudia já falou e a gente já comentou, pode pôr na caixinha, que é o medicamento para pressão, que é o medicamento para arritmia, que é o medicamento para Parkinson, né? Então, quando você olhar na caixinha, você vai saber para que serve aquele medicamento. Uma coisa também, pessoal, prestar atenção naqueles medicamentos que são conhecidos como anticoagulante ou antiagregante plaquetário, que as pessoas idosas, elas tomam muito, ou às vezes quando sai de um pós-operatório. Então, o que são esses medicamentos? Maria, é aquele medicamento que a gente chama que afina o sangue, isso. evita a trombose, embolia, esses daí? Isso, então tem vários cuidados com esse medicamento, né? Como ele afina o sangue, o risco do paciente sangrar, ele aumenta muito. Então, esses medicamentos, né, os anticoagulantes ou os antiagregantes, deixar ele num lugarzinho separado, deixar ele identificado com uma fitinha vermelha, com um X em vermelho, para chamar a tua atenção para quando você for dar, você ter que prestar muita atenção para não dar a mais esse medicamento, tá? Então, por isso que é importante a gente saber o medicamento certo para que serve, né? A dose certa, pessoal, então você já sabe o paciente, você já sabe o remédio que você vai dar, aí vem a dose. E aí, quanto que eu vou dar? Nosso médico prescreveu 50 miligramas, aqui, estou vendo aqui na receita, né, que você está seguindo a receita, mas aí você vai e olha na caixinha, está escrito lá 100 miligramas, quer dizer, é o dobro. Então, você tem que pensar, eu vou dar um comprimido inteiro ou eu vou dar um meio comprimido? O que eu aconselho vocês, né, geralmente o menino lá, o balconista da farmácia, ele vai provavelmente te vender o medicamento na dosagem certa. Se o médico prescreveu 50, ele vai te vender uma caixinha com 50. Mas, às vezes, pode ser que naquele dia não tenha. Aí você vai ter que prestar atenção aquele mês em dar metade do comprimido, ok? Aí, gente, também tem o horário certo, né? Quando o médico fala lá para você, olha, tem que dar o remédio em jejum, você tem que dar em jejum. Tem que dar o remédio depois do almoço, com o estômago cheio, tem que ser também depois do almoço. Então, essas orientações, elas são feitas porque elas são necessárias, senão vai ter algum problema na absorção desse medicamento. E, por final, pessoal, a gente pode registrar. Vai que um dia você foi dar o remédio lá para o teu paciente e ele não quis tomar o remédio aquele dia, ou ele estava sonolento, por algum motivo você fez alguma coisa de diferente, deixou de dar. Então, você tem um diário, às vezes, no começo, no início, um diário para você anotar o que está acontecendo de diferente naquele dia, é importante, né? Então, essas são, seriam Maria, 5, isso que certos. Você está falando é muito importante, porque, assim, a gente tem que pensar que nós não somos insubstituíveis, né? E que um dia eu estou, mas de repente eu mesma passo mal, por exemplo, e alguém vai me substituir. E essa pessoa, ela precisa entender se eu já dei as medicações para o idoso, para a pessoa que eu cuido, ou não. Enfim, se tudo já aconteceu da maneira correta e como ele está naquele dia, né? Porque, às vezes, eles têm...
sei lá, mínimas diferenças de um dia para o outro, que são importantes serem registradas, porque elas podem estar identificando que ele está com algum problema mais grave, né? Isso. E assim, até para passar uma segurança para algum familiar, né? Ele pode chegar ali, ver a tua anotação, então isso vai criar uma relação de confiança entre os familiares e o cuidador. Isso que você falou também, Cláudio, o cuidador ele tem que ficar muito atento, porque tem alguns medicamentos que prendem o intestino do paciente. Então, o cuidador, ele tem que prestar atenção também se o paciente está tendo as eliminações fisiológicas normais. Né? Então, é uma forma dele anotar, olha, hoje ele não foi ao banheiro, né? Hoje ele está queixando que está com a barriga distendida. Então, isso também é importante. Então, Maria, eu queria só que você fizesse vamos dizer, um resumo para eu entender. O ideal seria que a gente tivesse os medicamentos todos com marcações, marcadinhos direitinho, ou separados em caixinhas, por exemplo, caixinhas acrílicas separadas, mas não retirasse os medicamentos da embalagem original. Eu acho que o melhor, né, que é a gente manter os medicamentos na embalagem original. Porque na embalagem original você tem a data da validade do medicamento, você tem a bula, né, que é muito importante. Às vezes você tem alguma dúvida com relação a esse medicamento, então, estando dentro da caixinha, você consegue acessar e ter essas informações. Os medicamentos também, Cláudia, é melhor eles ficarem armazenados num lugar seguro, né? Num lugar longe do alcance de criança, de pacientes que têm alguma alteração cognitiva, num lugar seco. E às vezes eles podem ficar guardados dentro de armários, né? Eles podem ficar guardados dentro de gavetas, de caixas, né? Então é essa a minha dica. Com relação, você está falando, acho que os separadores, né, Cláudia? Pode Sim, usar também os separadores. Plásticos. Isso, mas eu aconselho manter os cuidadores que estão em casa com medicamento, com pacientes com muitas medicações, eu aconselho manter na embalagem original dentro das caixinhas, tá? Caso for usar um separador, também tem que tomar muito cuidado, pessoal, porque quando você for tirar o medicamento da embalagem original e passar nas repartições dos separadores, você tem que ter a receita do teu lado para você não se confundir, porque às vezes são 5 remédios de manhã, são 2 remédios à tarde e 5 à noite. Isso pode acontecer, isso é normal. Então, tem que tomar muito cuidado também para fazer essa transferência. Mas o meu conselho, pessoal, principalmente no início, quando você não conhece a rotina do paciente, ainda não conhece a sua rotina, mantenha todos os medicamentos dentro das caixinhas, dentro das suas embalagens, ok? Perfeito. Maria, eu tenho uma última pergunta. Quando a gente tem muito essa queixa, quando a gente conversa com cuidadores, que é se uma pessoa tem uma demência, por exemplo, muitas vezes ela não aceita tomar determinado remédio, ela fantasia que aquela medicação pode, sei lá, prejudicá-la de alguma forma e acaba recusando a medicação. Como que você acha que o cuidador deve agir nesse caso? Tem aquelas histórias, né, que o paciente fala assim, olha, você quer me matar com esse remédio, né? Tem isso, né, Cláudia? Gente, é assim, né? É uma situação diferente. Então, toda vez que você tem uma situação diferente, é melhor você respirar fundo, ter paciência, analisar a situação ali, né? E ter muito carinho e muita calma com o paciente, né? Não adianta você discutir com o paciente e não adianta você criticar a atitude do paciente. Também você não pode demonstrar que você está com medo, você não pode ficar ansioso, né? A gente tem que ouvir o paciente. Mesmo que ele já esteja repetindo aquela história para você várias vezes, o paciente que tem demência, ele vai e volta, você ouve a história 1000 vezes. Então, você tem que ter muita paciência com esse paciente, né? É possível você segurar a mão dele, falar frases mais curtas, com calma, né? Eu acho também que esse comportamento, né, ele vai fazer parte desse paciente. Então, tem que ser carinhoso, tem que olhar no olho do paciente, né, para ele perceber que você está falando com ele e que o remédio que você vai dar para ele naquele momento vai ajudá-lo, né, e vai ser saudável. Outra coisa também que a gente pode fazer, né, é associar o medicamento a algo que ele gosta de fazer. Por exemplo,
esse remédio que eu vou dar para o senhor agora, ou para a senhora, né, vai deixar a senhora mais animada para brincar com o seu neto, vai deixar a senhora mais disposta para passear no shopping, para passear na pracinha, né? O médico que deu o remédio para a senhora vai ficar contente, o seu filho vai ficar feliz que a senhora tomou o remédio, o seu marido. Então, também tentar trazer esse medicamento para um horário que ele esteja vendo uma novela que ele goste, ou dar esse medicamento junto com a comida que ele goste, com um suco que ele goste, né? Então, fazer com que o medicamento seja algo gostoso, associar a algo que ele goste de fazer, né? Então, eu acho que essas dicas podem ajudar o paciente. Agora, assim, né? Caso esse comportamento agressivo do paciente, ele esteja fora do normal, porque de vez em quando pode acontecer, mas ele esteja fora do normal, está muito exacerbado, né? Não é o normal do paciente, o cuidador, ele tem que avisar o familiar mais próximo. Se não tiver o familiar também, às vezes não tem, ele tem que entrar em contato com o médico do paciente, porque precisa, né, falar para ele dessa alteração. E muitas vezes, pessoal, é só você esperar aquele momento do paciente, vai passar, e um pouquinho mais tarde você vai conseguir dar o remédio para esse paciente, né? Mas se ele tiver com um comportamento muito diferente, a gente tem que avisar o médico, sim, ou algum familiar, né, Cláudia? Muito bom, Maria. Nossa, eu acho que a gente podia ficar conversando muito mais. Eu tenho muitas outras dúvidas para te perguntar, mas acho que a gente poderia até marcar um outro encontro, talvez, para conversar um pouquinho a respeito de pessoas que têm dificuldade de engolir os comprimidos ou que estão com uma sonda. De repente, a gente pode marcar um horário, um outro podcast, para você dar continuidade a essas orientações, que eu acho que vale muito a pena e tenho certeza que vai ajudar muita gente. Com certeza. Te agradecer muito pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Eu sei que você tem muita experiência em lidar com paciente, família, cuidador, porque trabalhando numa unidade de terapia intensiva, semi-intensiva, você tem toda essa responsabilidade de orientar e ajudar o paciente a sair de lá o melhor possível, para não voltar, né? Para não voltar. Isso, para não voltar, para que a gente eduque corretamente, porque o enfermeiro faz parte dele durante a internação do paciente, né? E preparando o familiar ou o cuidador para receber esse paciente em casa. Cláudia, assim, eu estou à disposição. Esse assunto, né, ele tem várias etapas, como o processo de administração de medicação. Eu agradeço muito, foi super gostoso a gente conversar e eu estou à disposição. Quer continuar, a gente continua a gente vai falando. E, assim, dá uns parabéns para vocês, né, desse projeto Apoio, que nesse momento difícil, né, que a gente está passando, que não conseguimos ter um contato físico próximo com os cuidadores, através dos podcasts, a gente poder esclarecer, poder ajudar, porque eles podem ouvir onde eles quiserem, o momento que eles quiserem, né? Mas eu que agradeço, muito obrigada mesmo. E aí, estamos aqui, à disposição para quando você precisar. Muito bom. Bom, eu quero agradecer a todos que estão nos ouvindo, quero agradecer a Atena, que nos estimulou a estar aqui fazendo esses podcasts. Eu peço que todos se inscrevam no canal, no nosso canal do YouTube, Apoio, Saúde e Bem-Estar. É bem interessante, vocês vão encontrar muitos temas variados, atualizados, com informações claras. Então, vale a pena a gente estar realmente com a informação na mão. Muito obrigada e que venham outros encontros.